Senhor, aqueles irmãos que nos ouvem, Senhor, pela rádio web, que o Senhor também possa estar visitando eles nesta noite, é o que nós te pedimos, Senhor. Senhor, fala com a tua igreja, usa o teu servo mais uma vez, Senhor, para falar com o teu povo, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Alegra os corações de cada um, Senhor. Aquele que veio angustiado possa sair daqui alegre. Aquele que veio enfermo possa ter, Senhor, a receber a cura do Senhor. E aquele que veio, Senhor, com um problema, aquilo que é impossível, Senhor, que nesta noite se torna possível pelo poder que há na Tua palavra. Nós oramos agradecendo pelas Tuas misericórdias, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos ler 1 Pedro capítulo 5, do versículo 5 a 11, diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos vós sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, vos confirmará, vos fortificará e vos fortalecerá. A Ele seja a glória, o poder, para todo sempre. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Quero complementar a palavra que o pastor Jurandir já falou acerca da viagem sábado para Uberaba, aonde estaremos inaugurando um trabalho ali, que aliás já é um trabalho que já está com 4 meses, mas aguardamos para fazer uma inauguração e já também a eleição da primeira diretoria, porque estamos ali registrando uma igreja filiada à igreja de Limeira, para facilitar a administração do trabalho ali. O trabalho está muito bom, muito próspero, abençoado, cresceu, de maneiras que já tem 2 congregações, a sede do setor e mais 2 congregações. A segunda foi aberta agora, essa semana. Muito provavelmente, sábado, estaremos indo lá um pouquinho mais cedo para fazer uma oração de inauguração. Não sei como o pastor Túlio está preparando. De maneira que já temos 3 igrejas dentro de Uberaba. Trabalho bastante promissor naquela cidade. Nós vamos sair sábado às 13 horas aqui da igreja, sede, e se alguns irmãos quiserem conosco, pode formar aí um grupo, né, num carro, e acompanhar no caminho. Nós estaremos passando por Igarapava, que é lá próximo, onde já temos 5 cidades ali, inclusive Guarapava, e 5 congregações. Vamos passar ali para dar uma olhadinha no trabalho. Tem um projeto já aprovado para construirmos uma igreja ali em Igarapava, onde compramos 2 terrenos juntos para fazermos ali uma sede do setor na cidade de Igarapava. Então, vamos passar lá para dar uma olhadinha, tomar um café com os irmãos. Temos um pastor que nós recebemos ali em Igarapava, que está entre nós já há algum tempo, e é primo do pastor Heleno, primo de sangue mesmo, segundo ele, primo primeiro, e não conhece o pastor Heleno, e o pastor Heleno não conhece ele, pastor Nascimento também. E eu prometi para ele que uma hora ia levar o primo dele lá para ele conhecer.
Porque tem o primo rico e o primo pobre, né? Então, vai conhecer, né? E é um pernambucano também, muito parecido com o pastor Nascimento, muito parecido. Mas o pastor Nascimento não pode ir. Então o pastor Heleno vai para conhecer. Ele veio de outro ministério, está conosco. Foi em Pernambuco agora, esse começo de ano. Chegou lá, a mãe dele falou: meu filho, você sabe que você tem um primo seu lá que veio aqui esses dias, o Heleno, e esteve aqui em casa, mora em Limeira, oramos junto, pastor, meu filho e tal. E ele disse: é, em Limeira, mas eu agora estou no ministério de Limeira, então ele está lá, vou conhecer ele. Quando eu cheguei lá, ele contou essa história para mim. Talvez vocês brincaram quando era criança junto e nem sabem, né? Pois é, ele viu a foto e tudo. Então o pastor Heleno vai lá dar uma olhadinha nesse primo aí, não é? Muito bem. Os irmãos que desejarem nos acompanhar, 13h estaremos saindo. É muito bom que haja um grupo que siga conosco para lá. Meus irmãos, também temos o jornal aí. Os irmãos providenciem lá, irmão Roberto, o jornal para os irmãos que ainda não pegaram. De repente os irmãos poderão levar o jornal para casa. Esse jornal vai mudar de nome, porque nós estávamos com esse nome aí, Semeando Boas Novas. Mas hoje, ou foi ontem, a igreja de Presidente Prudente nos telefonaram aí, os irmãos lá, dizendo que o jornal deles tem esse título lá, viu? Semeando Boas Novas. Aí disse: bom, então desculpa, né? Eu não lembrava, os irmãos aqui também não lembravam, né? Mas acho que nós vamos mudar o nome aí, para a próxima edição já vai ficar um nome definitivo, né? Muito bem. Nós acabamos de ler um texto bíblico, meus irmãos, do apóstolo Pedro, um dos principais apóstolos da igreja primitiva, se é que podemos dizer assim, porque a igreja primitiva ainda, eu creio que nós somos também a igreja primitiva, né? Não mudou, não é? A igreja primitiva continua, ela não modernizou, pelo menos não deve modernizar, não é? Devemos continuar sendo a igreja primitiva. Mas o apóstolo Pedro era, né, o principal apóstolo na igreja primitiva, considerado uma coluna da igreja, e tudo indica que ele estava em Roma quando escreveu esta carta, porque ele manda uma saudação da coeleita de Babilônia para os irmãos. Então, muito provavelmente essa Babilônia, segundo os principais escritores, dizem que ele se referia a Roma, onde ele estava nesse momento. E humildemente escrevendo esta carta, ele começou a falar aos presbíteros da igreja, aos anciões da igreja, aos líderes da igreja. Ele era um homem conceituado, principal dos apóstolos, esteve com Jesus e era considerado um homem com a capacidade apostolar suficiente para aconselhar desde os pastores da igreja na época até aos jovens, conforme observamos nesta carta. Ele começou falando aos presbíteros, e humildemente nós observamos aqui uma palavra muito interessante, que ele dizia: e eu, presbítero, com eles, não é? Paulo dizia que era presbítero junto com os presbíteros. Pedro, se sentia presbítero. Ele não tinha vaidade de dizer: eu sou apóstolo e tal, né? Paulo era um pouquinho mais vaidoso, né? O apóstolo Paulo, ele já era um pouco mais, um pouco diferente, né? Ele já dizia: eu não sou menor que os apóstolos, não. Eu sou pelo menos igual a eles, porque isso e porque aquilo, né? Mas Pedro já humildemente dizia: eu sou presbítero também. Quero falar a vocês como presbítero. Estou falando com vocês como companheiro de vocês, no mesmo nível de vocês. Era isso que ele queria dizer.
Estou ensinando vocês de uma forma de igual para igual, não é? Não é de cima para baixo, mas de igual para igual. Era isso que Pedro queria ensinar aos irmãos humildemente, porque às vezes hoje nós vemos pessoas brigam, não é? Para uma função de evangelista, de pastor, não é? E acha que isso é muito importante, não é? E de fato o episcopado é uma função importante, porém, nós devemos manter a humildade, não é verdade? Eu ouvi falar há pouco tempo, um pastor que faleceu aí tem uns 2 anos, muito amigo do pastor Joel Amâncio, pastor ali que ultimamente era pastor em Rio Verde de Goiás, né? Pastor, esqueci o nome, pai do pastor Wellington, que hoje é presidente lá, já esteve aqui pregando conosco. Alguém ligou na igreja e ele atendeu. Se eu quero falar com um pastor aí ele disse, fala comigo mesmo. Quem é o senhor? Ele disse, eu sou o zelador da igreja. Zelador da igreja, pastor Alvino, né? O nome dele, pastor Alvino. Eu sou o zelador da igreja. Diz que essa história é muito famosa lá entre os irmãos da igreja de Rio Verde. Você é o zelador da igreja, mas eu não quero falar com o zelador não, quero falar com o pastor presidente. Pastor Alvino, fale comigo mesmo, irmão. Eu sou o zelador da igreja. Não, mas não quero falar não, chama o pastor Alvino aí. Não, irmão, fala comigo, eu sou o zelador da igreja, irmão, fala. E ficou aquela luta. Aí o pastor Alvino disse, pode falar, irmão, é o pastor Alvino. Mas como é que o senhor falou que é o zelador? Disse, pois eu não sou o zelador da igreja? Eu não zelo pela igreja? Eu não cuido da igreja? Eu sou o zelador da igreja, irmão, pode falar comigo. E assim por diante, quer dizer, a humildade daquele homem de Deus que foi presidente da convenção em Goiás, várias vezes morreu como presidente da convenção. Morreu como presidente da convenção. Então, a gente observa a humildade do apóstolo Pedro, falando e aconselhando os companheiros, não é? Sobre como apacentar o rebanho de Deus, tendo cuidado, não tendo ganância, não é? Não sendo por força, nem por torpe ganância, não é verdade? E de uma forma mansa, não é? Porque o sumo pastor vai retornar e dar a coroa de glória a cada um. O sumo pastor quer dizer pastor dos pastores, não é? Alguém prega por aí que não existe pastor na Bíblia. Alguém ensina por aí, não precisa discutir, só mostrar esse versículo para eles, dizer, Jesus é o sumo pastor? Está na sua Bíblia aí? Que Jesus é o sumo pastor? Tá, abre aí, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, não está aí? Tá, sumo pastor? Pois é, então existe pastor na igreja de Jesus, porque sumo pastor quer dizer pastor dos pastores. Então significa que na igreja de Jesus tem que ter pastores para poder ele ser o sumo pastor, pastor dos pastores, não é isso? Então não tem nada errado na obra do Senhor, mas de repente o apóstolo Paulo deixa a parte ministerial um pouco de lado, pastor Pedro, e entra para aconselhar os jovens e a todos. Vejam que ele diz assim, semelhantemente vós jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos vós sujeitos uns aos outros. Então ele estava aconselhando aos jovens e também a toda a igreja, não é? A sujeição. Meus irmãos, para termos uma vida equilibrada na presença do Senhor, existe, irmão, um comportamento básico na vida do crente. Não é de qualquer maneira, irmão.
O crente não é de qualquer maneira, para que ele tenha uma vida equilibrada na presença do Senhor, para que ele possa conquistar os benefícios da fé, os benefícios de uma vida cristã, os benefícios que a condição de estar debaixo da graça nos proporciona. Não é assim, apenas estarmos entre essas quatro paredes e professarmos, dizer: eu sou crente, eu sou de Jesus, eu sou de Deus, e aí tudo acontece na vida do crente. Não é assim. Existem condições fundamentais para que nós estejamos debaixo da graça, debaixo da bênção, debaixo das promessas de Deus, para que essas promessas sejam realidades na nossa vida. O crente vive debaixo da graça, debaixo da promessa de Deus. Mas para conquistar isso, por que uns conquistam e outros não? Por que uns vivem debaixo da bênção e outros estão aí no mesmo lugar, sentado do lado e não conquista? Por que uns conquistam mais e outros menos e outros nada? Como é que explica isso? Se todos estão no mesmo lugar, se todos estão adorando a Deus da mesma forma, se todos estão bendizendo o mesmo Senhor, se todos estão professando a mesma fé, por que isso? Certamente existe algo que pode diferenciar espiritualmente na vida de um crente e na vida de outro. E nós observamos aqui os conselhos do apóstolo Pedro, e podemos observar alguns detalhes nessas circunstâncias. O primeiro detalhe que o apóstolo Pedro nomeia aqui é a vida de sujeição, submissão, a condição de estar submisso. E ele coloca aqui: submisso aos anciões. E depois em seguida diz: submisso uns aos outros. Os mais jovens, submisso aos anciões, aos mais velhos. Aos mais velhos. Há poucos dias atrás, um dos nossos pastores mais velhos entregou uma congregação chorando, dos mais velhos que temos aqui, dos mais anciãos que temos aqui, e disse: não posso continuar, fui desrespeitado, fui humilhado por um jovem lá, irmão, fui humilhado, lágrimas desciam dos olhos dele, um jovem cooperador, irmão, um jovem obreiro, pregador, viu? Pregador, desrespeitou o pastor, se achou no direito, alegou direito, o senhor mencionou meu nome, então agora o senhor tem que ouvir, e tal, e levantou a voz contra o pastor mais velho. Esse obreiro, irmão, depois nós conversamos, acertamos, falamos com o dirigente atual, e o dirigente atual que está aqui entre nós, neste momento, fez com que aquele jovem fosse pedir perdão, mas ele vai pagar, existe um preço, não é assim, não é fazer as coisas do jeito que quer, e ficar do jeito que for, não, perdão tem, porque a obrigação nossa é perdoar, não vingar, mas vem a cobrança das atitudes que aquela pessoa fez, virá a cobrança sobre ele, porque senão fica muito fácil. Eu faço o que eu quero hoje com você, amanhã eu peço perdão, aí eu estou de bem bom, aí, ó, numa boa, né? Você vai ficar numa boa com relação a mim, né? Porque eu não posso me vingar de você, porque eu tenho que estar também debaixo da palavra, mas vem a cobrança do justo juiz, daquele que é insubmisso, daquele que é rebelde,
daquele que fala o que vem na garganta, a vontade, e diz o que quer. Paulo disse: olha, sujeitos aos anciões. Porque às vezes nós falamos de ancião e alguém pensa nos velhinhos de cabelo branco, né? Os idosos. Não, irmão, na igreja, na palavra de Deus, é considerado anciões os superiores da igreja. Às vezes os presbíteros, não é, da mesma idade que o outro, mas como ele tem uma função na obra do Senhor, ele era considerado um ancião da obra de Deus, entendeu? Não é porque era cabelo branco que era chamado de ancião, não. Também, mas havia homens de meia idade que o cabelo não era branco e que eles eram anciões na igreja de Jesus, entendeu? Então são os superiores que nós temos que observar, que o Senhor colocou sobre nós. Aos jovens, os mais velhos, respeitar os mais velhos, aprender a ficar calado, aprender a ouvir. Você pode não aceitar, não concordar, mas você tem que aprender a ficar quieto e orar, não é verdade? Orar. Uma certa ocasião na minha vida, eu passei a ser perseguido por um superior meu. Ele era vice-presidente do ministério e era o administrador da igreja. E ele resolveu que eu não servia mais. Ocorre que o meu trabalho era um trabalho geral, era um trabalho de cuidar das coisas da igreja, das construções. Eu dirigia um dos setores principais do campo. E pastor presidente às vezes me chamava para agir de alguma forma. Então ele não podia chegar em mim e dizer: vai embora, tchau, você não serve mais para mim. Ele não podia, haveria alguma coisa, não é? E ele falou: eu sei como eu vou fazer. Naquela época da inflação terrível dos anos 80, que às vezes dava inflação de 60% no mês, ele congelou meu salário por um ano. Congelou meu salário como obreiro por um ano. E eu fiquei naquela situação. Todo mês eu ia lá na tesouraria, pegava os olerites dos empregados da igreja para fazer o pagamento. E o meu salário continuava o mesmo. Eu, inocentemente, chegava nele, confiava nele, e dizia: pastor, meu salário, meu reajuste, o gatilho, aquele tempo era o gatilho, né? Todo mês subia no gatilho o salário. Aí ele dizia para mim assim: é ordem superior que o seu salário continue como está. E eu dizia: ai Jesus, ordem superior da onde é? Do presidente, não é? Pensava comigo: do presidente, eu tenho que me sujeitar, vou ficar quieto. E eu ficava: Jesus, falava para minha esposa: o que eu fiz de errado, meu Deus? Eu estou procurando o que eu fiz de errado, que o pastor congelou meu salário. E aí o outro mês, meu salário continuava do mesmo jeito, e gatilho nos outros, gatilho no servente, gatilho no pedreiro. Daqui a pouco, irmão, eu estava ganhando menos que um servente de pedreiro. E eu que fazia o pagamento de todos eles. Eu era o mestre de obra, eu era encarregado de tudo aquilo, eu que pagava eles. E eu ganhava menos que um servente. Foi chegando o final do ano, e eu falei com a minha esposa: situação difícil. Nós fomos vendendo o carro e comendo o carro. Tínhamos 2 carros 0 quilômetro, um da minha esposa e um meu. Aí vendi o da minha esposa, e a esposa usa menos, né? Então vendi o dela, já comemos o carro dela, né? Aí o meu tive que vender também, pegar um carro mais velho. Depois vender de novo, pegar um carro mais velho, para varar até o final do ano. E o coração na mão: meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Será que eu falei alguma coisa?
Será que eu falei alguma coisa que machucou o meu pastor? E ele entristeceu, machuquei o meu superior, e agora ele não quer saber mais de mim? Mês de novembro, mês de dezembro, falei com a minha esposa, vamos fazer uma oração. E eu vou ter que falar com o nosso presidente, e não tem mais jeito. Já estamos ficando devedores, não dá mais. Eu fiz alguma coisa que ele não gostou. Ou fofocaram alguma coisa, mentiram para ele, e ele está com raiva de mim, mandou congelar meu salário o ano todo. Eu ganhava menos que um servente de pedreiro, meu salário não valia nada para nem pôr um tanque de combustível, e eu era pastor do maior setor daquela região, e além disso era o responsável por todas as obras do campo, e o templo sede que estávamos construindo, quase do tamanho desse. Choramos e oramos, e fui, e o Espírito Santo falou comigo, cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você vai falar, vigia, olha a humildade, olha a sujeição, olha o respeito com o seu pastor. Eu naquele tempo era jovem, era, não é, assim, e o Espírito Santo me orientou. E eu cheguei ali na casa dele, mais ou menos 15 de dezembro, uma sexta-feira à tarde. E, pastor Eliseu, precisava falar com o senhor. Pois não, vamos entrar. Sempre educado, sempre calmo, sempre pacífico, me recebeu. E ali, nós começamos a conversar. E eu disse, pastor, eu quero dizer para o senhor primeiramente, que foi a maior honra da minha vida cooperar esses anos com o senhor. Foi a maior satisfação. Eu vou guardar para toda a minha vida a alegria, o prazer, viu? E a riqueza de ter feito parte do ministério do senhor. Quero dizer ao senhor, quero pedir perdão ao senhor por alguma coisa que eu deva ter falado, que eu deva ter feito, ou alguma coisa que aconteceu, que desagradou o senhor, e está acontecendo o que está acontecendo. Então, em primeiro lugar, quero deixar claro essas duas coisas. Em segundo lugar, quero dizer ao senhor que dia 31 de dezembro, eu me despeço da igreja, lá na Várzea. E também, dia 31 de dezembro, é o último dia que eu presto serviço para as construções, para essa parte profissional aqui no campo. E o senhor tem esses 15 dias para escolher um pastor para colocar lá, e outro obreiro para colocar diante desse trabalho das construções e esse trabalho técnico. E aí, quando acabei de falar, ele disse, você já terminou? Já. Disse, não estou entendendo nada. O que é que está acontecendo? O que é que eu fiz para você? Aí foi a hora dele perguntar, o que é que eu fiz para você? Vim aqui e entregar tudo desse jeito. Eu disse, ó pastor, eu que pergunto o que é que eu fiz. Porque desde o começo do ano, o senhor congelou meu salário e eu estou ganhando tanto. Eu estou ganhando menos que um servente de pedreiro. Já comi 2 carros com a minha família esse ano todo. Eu estou numa situação, todo mês eu falo com o pastor fulano, que é o meu chefe, o senhor colocou ele sobre mim, e ele diz para mim que é ordem superior. E superior não é o senhor, que é o superior? Então eu estou vendo, sabendo que é o senhor que determinou essas coisas. Pode ser que eu fiz alguma coisa, eu inventar alguma coisa, e o senhor está triste comigo. Ele disse, quem é o teu chefe? Eu disse, é o pastor fulano. Disse, então ele não é teu superior? Aí me abriu os olhos. Falei, olha que coisa. Falou, olha, eu não sei de nada. Eu estou sabendo agora porque você está falando. Eu não sabia de nada até agora. Amanhã, 9 horas da manhã,
eu vou estar aqui fazendo uma reunião ministerial e tratando o seu problema, esse assunto, e mudando tudo isso. Você não vai entregar à igreja coisa nenhuma. Você não vai sair dessa responsabilidade sua de jeito nenhum. Eu não tenho outro para pôr no seu lugar, não. E você, vamos pôr tudo nos devidos lugar amanhã. Aí olhou para mim e falou: só que você não vem na reunião, não. Porque aquele tempo eu era meio jovem e participei de muitos problemas lá no campo. E eram os problemas que a gente às vezes tinha que ser meio pedrão assim, né? Meio valente, para não apanhar. E aí ficou com aquela fama que eu era um pouco sangue quente, né? Defendi o pastor de apanhar umas 2, 3 vezes. Tive meus paletó rasgados umas 2, 3 vezes. Porque tinha que fazer. Não ia deixar as pessoas bater no meu pastor, não é verdade? E aí ele acho que ficou com medo de eu cometer alguma barbaridade lá na reunião. Falei: tá bom, isso não é para vir, eu não venho. Cheguei em casa, fomos orar com a minha esposa, choramos, sabe? Agora que eu me assustei, agora que eu estou preocupado, porque quem teve coragem de fazer isso comigo durante 1 ano, esconder a verdade, me pressionar, congelar meu salário, me enganar durante 1 ano, o que não dirá amanhã, 9 horas lá, na minha ausência? O que não dirá, sem eu estar presente? Aí ela disse assim para mim: então você vai lá e você chega lá. Falei: não posso ir. Se ele falou para não ir, eu não posso ir, eu tenho que ser submisso. Mas tem uma saída, falei para ela. Nós vamos orar essa noite toda para Jesus mudar isso. E passamos a noite toda orando, irmão. Não dormia mesmo, preocupado com a reunião. Ela para um lado, eu para outro. Dobrava o joelho e orava. Ia beber água e voltava. Ia no banheiro e voltava. E deitava de novo e orava de novo. E ela orando e eu orando. E ela orando e eu orando. Quando foi 5 horas da madrugada, o telefone tocou. Eu atendi, era o presidente. Davi, ô pastor, pai do senhor, pastor, você conseguiu dormir? Eu disse: nem um tiquinho, pastor. Ele disse assim: eu também não, mas orei, e o Senhor falou comigo, que é para você vir na reunião hoje, às 9 horas, aleluia. Vocês estão vendo, irmão? Agora imagine vocês, viu, irmão? Se eu tivesse feito alguma coisa, alguma atitude insubmissa, se eu tivesse dito assim: bom, eu já vou entregar a igreja mesmo, eu já vou entregar meus trabalhos mesmo, eu já estou com o salário lá embaixo mesmo, eu não tenho nada a perder mesmo, eu vou falar uns desaforos para esse pastor aí, né? E entrego tudo e está acabado. E ele, inocente, não sabia de nada. Na reunião ficou comprovado que ele era inocente e que não sabia de nada. Porque naquela reunião com os 10 pastores mais ou menos, ele parecia um gravador. Parecia que ele tinha gravado até o suspiro que eu dei. Parecia que ele tinha gravado até as vírgulas que eu falei. Não esqueceu nenhum A. Repetiu tudo que eu falei de uma forma extraordinária. E depois disse para os irmãos: eu não sabia de nada. E o meu algoz estava lá sentado também. Só mudava de perna para lá, perna para cá e sorria. E sorria. Quando ele terminou de falar, ele virou para o tesoureiro e disse: eu não sabia de nada. Viu, Moisés? Viu, Segóbia? Primeiro e segundo tesoureiro. Sabia de nada. Agora, vocês vão retornar o salário dele como o salário da diretoria, porque em nada ele é menor do que vocês, e ele trabalha muito mais do que vocês aqui, falou assim. Vai ser igual de todo mundo da diretoria. E a partir de hoje vai ter o combustível para usar livremente.
Vamos pagar o telefone dele, porque ele usa o telefone para fazer as compras e as coisas, comunicações da igreja. E virou para mim assim, olha só, até aquele dia, aquele pastor era meu chefe, eu tinha que me reportar àquele pastor, até aquele dia, tudo eu tinha que falar com aquele pastor, e não com o presidente. Até aquele dia o pastor era responsável por tudo. Aí ele virou para mim e disse assim: você, Levi, a partir de hoje, fazendo assim com o dedinho, ó, a partir de hoje, você se reporte diretamente a mim. O que aconteceu? Aquele pastor foi colocado de lado, destituído das funções, e eu assumi o lugar dele. Olha, irmão, como mudou. Agora imagine vocês, se eu tivesse sido insubmisso. Imagine vocês se eu tivesse sido um revoltoso, um desrespeitoso, se eu tivesse chegado lá bravinho, nervosinho, tivesse desrespeitado o meu presidente, tivesse desrespeitado o meu pastor, tivesse falado todos os desaforos em nome da justiça, em nome da verdade, em nome do sofrimento que eu e minha família estava passando por um ano, eu tinha jogado tudo fora. Tudo fora teria jogado. É o que muitos fazem. Jogam tudo fora, por falta de sabedoria, por falta de sujeição. Sede sujeitos uns aos outros. E a segunda palavra é: revesti-vos da humildade. Não é só ser sujeito, não. Porque tem gente que se sujeita com medo, não é isso? Tem gente que se sujeita por necessidade. Se eu não me sujeitar, ele corta meu salário. Então eu tenho que me sujeitar, não é isso? Tem gente que se sujeita porque é obrigado, mas o coração dele não é humilde. O coração dele ele não quer aceitar. O coração dele ou dela está revoltado, não tem humildade. Mas o apóstolo Pedro disse: revesti-vos, além de serem sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade no temor do Senhor. Não é só vestir, é revestir. Revestir humildade. Ah, pastor, eu sou humilde. Eu sou humilde, pastor. Ó, eu só tenho primário. Eu só tenho primário, sou humilde. Viu? Eu trabalho de faxineiro, eu trabalho de lavador de carro, eu trabalho de isso, eu sou humilde. Quem que disse que humildade é isso? Humildade não é isso não. Viu? Tem gente que não sabe ler, mas é soberbo. Viu? Se vangloria. Viu? O seu coração, ele pode, ele faz. Viu? No seu coração está lá, aquele coração inchado. Às vezes está com a boca calada, mas o coraçãozão ali, ó, inchado. Porque eu. Viu? A humildade é um estado de espírito, irmão. A humildade é um estado da alma. Ela está lá no coração, está lá dentro do coração da pessoa. A pessoa humilde, ela não se acha. A pessoa humilde, ela está na dependência permanente de Deus. A pessoa humilde considera os outros superior a si mesmo. Não é isso? Olha os demais, olha aquele irmão, aquele companheiro, aquele irmão, ele é mais do que eu. Ele é melhor do que eu. Ele tem mais virtudes do que eu. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. E assim por diante. Lá no coração, revesti-vos. Falar de humildade é fácil. Agora ser humilde é que é o caso. Verdadeiramente, quando você precisa exercitar a humildade, é aí que aparece
a verdadeira humildade ou não. A humildade diante de Deus também. O que é a humildade diante de Deus? Ter temor do Senhor. Quem não tem temor de Deus, não tem humildade diante do Senhor. A humildade diante de Deus, na casa de Deus, receber a palavra de Deus, precisa de humildade. Ouvir a voz do Senhor, você necessita da humildade. Não brincar com as coisas de Deus, viu, irmão? Todos aqueles homens que foram castigados pela soberba, conforme está na palavra de Deus, soberbos, vaidosos, foram castigados, viu? Era exatamente por isso, a sua soberba, a sua vaidade, a ausência de humildade, ausência de humildade, viu, irmão? Eles praticaram ações que demonstraram a sua soberba, demonstraram que não tinham temor de Deus. Quantos crentes hoje passam por problemas e eles são exaltados? Através de que se observa isso? Porque o crente que tem temor de Deus, que é verdadeiramente humilde, quando ele está com um problema, ele já lembra logo de quê? Do Senhor. Vai orar, vai se humilhar, vai buscar de Deus, vai falar com o Senhor Deus, não é isso? A maioria dos crentes, ele vai primeiro lutar, vai batalhar, vai se esforçar de todas as maneiras para conseguir conquistar, resolver aquelas questões que aparecem na vida dele. Por fim, lá por fim, aí ele diz, bom, não teve jeito mesmo, agora o jeito que tem é orar, o jeito que tem é buscar, pedir oração na igreja, o jeito que eu tenho é falar com o pastor, pedir oração, porque já fiz de tudo e não consegui. Agora só Jesus. O que quer dizer isso? Deixou Jesus para o final. Isso é falta de humildade, falta de sujeição, falta de submissão, não é verdade? Ele não está revestido de humildade. Outra coisa que demonstra a falta de humildade, quando o crente não sabe esperar o tempo de Deus, já fica logo revoltado, já fica angustiado, não é isso? Já fica numa situação terrível, fica decepcionado com Deus, decepcionado com a igreja de Deus. É falta de humildade, porque o crente que é humilde, ele fica esperando humildemente, ele se veste de humildade, se for preciso ele se reveste de humildade, e continua na presença de Deus, orando, Senhor, estou aguardando a minha bênção, Senhor, a minha vitória, Senhor, tem misericórdia, me dá a solução desse problema, me ajuda, Senhor, cuida disso, Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. Humildade. Às vezes, nós podemos tomar posição, podemos tomar posição para resolver certas questões, mas é melhor esperar. É melhor esperar, orando. Às vezes você pode falar o que vem, mas às vezes é melhor você esperar, orar, buscar de Deus. O que eu vou falar? Melhor esperar para amanhã, para depois, para daqui um mês, para daqui 2, se for preciso esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu já esperei 5 anos para resolver assuntos da igreja, eu já esperei 5 anos, sabendo que eu tinha que mexer, sabendo que eu teria que agir, sabendo que na hora certa eu deveria agir, que haveria problemas, mas que teria que agir. Senhor, quando é que eu vou agir? Às vezes alguém chega para mim e diz, o senhor é autoridade,
O senhor tem que agir. O senhor é autoridade, o senhor pode fazer. O senhor pode resolver. Eu falei, eu sei que eu posso. Mas e se o Espírito Santo ainda não mandou? E se o Espírito Santo não falou, é agora. O homem de Deus também tem que saber ter a humildade de esperar a hora certa para agir. Principalmente quando se trata da igreja de Jesus. Olha o que disse Pedro: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Tem gente que quer ser pastor para mandar. É torpe ganância, só para ter o status, entendeu? Para ele, o título de pastor, isso é o máximo. É o máximo. Viu, irmão? Se ele pudesse escrever na testa assim, pastor, e sair na rua, ele escreveria. Viu, irmão? Irmão, eu olho o lugar que eu estou para dizer se eu sou pastor ou não. Eu olho, porque tem lugar, se você disser que é pastor, você já começa a apanhar ali mesmo. Você já começa a apanhar ali mesmo. Viu, irmão? Quem é o senhor? Meu nome é tal. Qual é a sua profissão? Sou advogado. Um tempo desse alguém falou, o senhor falou que era advogado, a sua profissão? Eu descobri que o senhor é pastor. Falei para ele, quem que disse que pastor é profissão? Minha profissão é advogado mesmo, rapaz. Pastor não é profissão não, viu? Só que tem gente que acha que pastor é profissão. E ele quer viver dessa profissão, entendeu? Quer profissão. Não é não. Pastor é um ministério. Pastor é uma vocação. É uma vocação. Não é isso? Nem por dinheiro você pode trabalhar. Aliás, até proibido pela lei, pastor ter pagamento. Não é isso? Não tem direito trabalhista, não tem nada por lei. Pastor pode receber um auxílio, uma plebenda. A lei diz que o pastor pode receber plebenda. Vai lá no dicionário Aurélio e lê o que é plebenda para tu ver. Viu? Plebenda quer dizer esmola. Viu? Esmola. Então o pastor não recebe salário, o pastor recebe esmola, né? Recebe auxílio. Não é profissão, é vocação. Viu? Você não pode estar diante da igreja de Deus com ganância. Eu estou aqui para ter um bom salário. Se tiver, tá bom. Se não tiver, também tem que estar bom. Viu? Eu sou de uma família ministerial. O meu avô, pastor, morreu sem ter uma geladeira. Viu, irmão? Ele não teve o privilégio de ter uma geladeira. Não tinha carro. Teve bicicleta, mas carro não. Morreu em cima do púlpito com infarto, com derrame cerebral. Derrame deu em cima do púlpito depois de um dia de luta com um presbítero amaldiçoado. Amaldiçoado mesmo. Presbítero rico, amaldiçoado. Ele foi tratar o assunto do presbítero, o adultério do presbítero com a empregada, e o presbítero ameaçou ele de processo. Era um empresário. Eu brinquei dentro da fábrica dele, era um quarteirão a fábrica dele. E o filho dele era meu amigo de infância. E nós brincávamos juntos dentro da fábrica, um quarteirão. Viu? Meu avô, ele ameaçou meu avô de manhã. Meu avô morreu à noite. Derrame, foi para o hospital já morto. Pouco tempo depois a fábrica dele pegou fogo e não estava no seguro. Ficou só a cinza. 20 anos depois eu encontrei o filho dele na cidade de Guiratinga, no Mato Grosso. Eu fui visitar um parente lá e esse parente disse: sabe o fulano? Sei. Ele mora aqui. É presbítero da igreja aqui em Guiratinga. Se eu quero vê-lo, quero falar com ele. Era meu amigo de infância. Quero saber o que se passou com o pai dele. E fui lá, ele era dono de um depósito de material de construção. Me abraçou, tomamos café junto, ficamos uma tarde junto. E ele me contou
Depois que a fábrica do meu pai pegou fogo, ele fugiu com aquela empregada de 18 anos e deixou a minha mãe e nós, os filhos, na míngua. Muitos credores atrás de nós, infernizando, e ele abandonou tudo e sumiu. Descobrimos, depois de muitos anos, que ele estava em Rondônia, lá em Porto Velho, na sarjeta. Era mendigo, na sarjeta. Viu? Morreu como mendigo. Olha só, por isso era maldito. Viu? Então, o meu avô morreu nessa condição. Meu pai, nós fomos para o Mato Grosso. Não tinha luz elétrica na cidade. Não tinha água encanada na cidade. Viu? Não tinha 1 metro quadrado de asfalto ou de piso nas ruas. Viu? Não tinha saneamento básico. A privada era aquela cai e fica. Entendeu? E a igreja endividada. Foi 1 ano pagando dívida. E nós comendo arroz, feijão que os irmãos davam de dízimo. Não entrava dinheiro. As galinhas que nós criávamos no quintal. E os ovos da galinha. Mamão verdinho cozinhado com ovo. Eu não aguentava mais comer aquilo. Porco que criava no fundo do quintal. Matava o porco, fritava, punha a banha na lata, colocava os pedaços de carne frita dentro, tapava. Todo dia minha mãe abria aquela lata de 18 litros, tirava a banha com os pedaços de porco e fritava. Aquele cheiro ia com quase 1 quilômetro de distância. Até hoje eu não aguento aquele cheiro. Eu nem como aquele porco do mato, como é que chama? Não, javali. Javali diz que é carne de rico, né, comer. Quando eu chego lá na churrascaria, que eles vêm com javali, eu falo, em nome de Jesus, sai com isso de perto de mim. O cheiro é o mesmo. Até que eu como os porquinhos de hoje, que eles não tem nem cheiro, né? Aquele porquinho branco, não tem cheiro. A carninha fraca. Agora aquele javali me lembra o cheiro daqueles porcos do Mato Grosso, que era a coisa mais terrível do mundo. Eu não aguentava mais comer aquilo. Pastor Joel não tinha salário, mas estava lá, fazendo o melhor trabalho. 8 anos e tanto ali, viu? O Senhor abençoando, porém, dinheiro não tinha, salário não tinha, porque nós somos pastores, e nós não dependemos de dinheiro para fazer a obra de Deus, porque fomos chamados para fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Agora aqui é que está. Agora aqui é que está. Meu irmão, presta atenção. Deus resiste ao soberbo. Ora, você é soberbo contra quem? Você é soberbo contra os teus irmãos. Você é soberbo contra o ministério da igreja. Você é soberbo contra o patrão. Você é soberbo contra os vizinhos. Você é soberbo contra aqueles que estão em torno de você. Você é soberbo contra Deus, que constituiu todas estas pessoas sobre você. Você observa isso? E Deus toma posição. Olha o que diz a palavra: Deus resiste ao soberbo. Deus se opõe. Deus é um para-choque contra os que se ensoberbecem. Você já pensou? Você está de um lado e Deus está do outro, contra você, te resistindo. Você já pensou que coisa terrível? Se na verdade, como serva e servo de Deus,
você deveria estar protegido por Deus. Deus diante de você, te defendendo, te protegendo. Mas aqui o apóstolo Pedro diz que Deus resiste, Deus enfrenta, Deus encara os soberbos. Soberbos é os que não têm humildade. Olha que coisa tremenda. É muito sério isso. É muito sério. As horas passam rapidamente. Diz assim ainda, olha: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A tempo de quem? Ao tempo de Deus. Não, Deus não faz o que eu quero na hora que eu quero. É a seu tempo, a tempo de Deus. Se não chegou seu tempo, pode parar. Não adianta nem orar. Não chegou o tempo. Eu vou orar e Deus vai fazer. Pode esquecer. Ele vai fazer. Você já orou? Já. Então descansa. Você já orou, descansa. Está orado. A tua oração já está diante de Deus. Não precisa ficar nessa situação. No tempo de Deus, Ele vai resolver. Viu? A seu tempo vos exalte. Resolva o problema. Traz a solução. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Fica ansioso, ansiosa, viu? Tomando remédio para dormir, viu? Tomando remédio para dormir, angustiado, murmurando, revoltado, revoltada, por causa disso, por causa daquilo, por causa do emprego, por causa da família, do marido, da esposa. Não, Senhor, deixa a ansiedade para lá, tira, lança de sobre vós. Isso depende de você, não depende de outros, depende de você. Você que me ouve neste momento pela rádio Jesus é o Caminho, quem sabe o Senhor fala com você neste momento. Depende de você. A Bíblia fala, a palavra de Deus através do apóstolo Pedro, você deve lançar de sobre você toda ansiedade. É você que joga fora. Não é você dizer: Jesus vai tirar isso de mim, Jesus vai tirar essa ansiedade da minha vida, Jesus vai resolver isso. Não, Jesus já está falando, Jesus já falou. Tira essa ansiedade de você, joga fora, lança de sobre você esta ansiedade, porque aí Ele vai cuidar de você. Olha só que coisa maravilhosa. Você quer que o Senhor cuide de você? Então tira a ansiedade, tira o medo, tira a angústia, tira a preocupação. É falta de fé isso, é falta de confiança, é falta de esperança no Senhor, essa ansiedade. Você não está crendo no poder de Deus, você não está crendo que Ele que cuida de você, você não está crendo que Ele que vai resolver seu problema. E aí fica ansiosa, ansioso, e assim por diante. Sede sóbrios. Sobriedade, se você for procurar lá no Aurélio, seja calmo, seja equilibrado, tenha moderação. Está entendendo? Viu? Porque sede sóbrio e vigiai. Não vai caminhando a louca, sem olhar, sem ter cuidado. Tenha cuidado com o papel que você assina, leia antes. Tenha cuidado com o cheque que você emite, ore antes. Tenha cuidado com o contrato que você assina daquela compra, ore antes, vigia. Não está vendo que você não vai poder resolver essa situação amanhã? Você não vai poder assumir essa responsabilidade, você não vai poder cumprir com aquele compromisso, porque você assume, você não está vigiando. Vai entrar em luta, vai entrar em tribulação, vai entrar em angústia, depois vai ser difícil, aí vira aquela corrente, vira aquele negócio terrível na sua vida, tirando a sua paz, tirando a sua alegria. Sede sóbrio e vigiai. Vigilância,
Estado permanente de alerta. O que é o vigilante? Vigilante da rua, o que ele faz? Enquanto você está dormindo, o vigilante da rua, aqui eles dormem também, mas não deveria, né? O vigilante da rua não deveria dormir, embora eles dormem, né? O vigilante tem que estar acordado. Todo mundo está dormindo e ele está acordado. É vigilante. Aí diz aqui, vigiai. Seja um vigilante da sua vida. Seja um vigilante da sua família. Seja um vigilante da tua casa. Seja um vigilante da sua vida financeira, econômica e assim por diante. Vigia. Olha só que coisa tremenda. Porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está em volta. Cuidado. Qualquer descuido ele traga. Aí diz a palavra aqui, ao qual resisti firmes na fé. Resistência. Bom, o crente tem que ter resistência, irmão. O crente tem que ter resistência. O crente não pode ser aquele água com açúcar, não. Não pode ser aquele pó de arroz, não. Qualquer rasteirinha que o diabo dá, ele já procursa no chão. Não é verdade? Qualquer empurrãozinho que o diabo dá, ele já cai de 4. Pelo amor de Deus, o crente tem resistência. O diabo vem com 10, você está aqui firme. Olha, você vai vir, você vai achar Satanás. Você vai vir, você vai encontrar Satanás. Aqui tem quem tem a graça de Deus. Aqui tem quem tem fé. Aqui tem quem está firme na fé, diabo. Você não vai vencer minha casa. Você não vai vencer minha família. Você não vai vencer a minha vida. Você não vai vencer a minha saúde. Eu te repreendo em nome de Jesus. Aleluia. Crente que tem resistência, são as qualidades de um servo fiel, de uma serva fiel. E depois, nós temos, Pedro ensinou os benefícios de tudo isso. Disse Pedro, olha, se vocês fizerem isso, mesmo depois que vocês padeceram, lutaram, olha, padecendo, tendo padecido um pouco, viu? Lutado, batalhado, guerreado por esta fé, Ele vos, assim, disse Pedro, Deus vos aperfeiçoará. O que faltar, Ele completa. Deus vos aperfeiçoará. O que faltar, Deus completa. Deus confirmará a sua palavra de fé. Ele confirma, aleluia. Deus fortificará, colocar você dentro de um forte, dentro de uma muralha, protegido. Deus fortalecerá na guerra, no cansaço, na peleja. Ele vai te fortalecer para você ser um vencedor, aleluia. Vamos colocar-nos em pé neste momento. Eu sei, quem está nos assistindo pela rádio, Jesus é o caminho, poderá orar conosco neste momento, porque Deus certamente tem falado com pessoas nesta noite, que estão nos ouvindo através da rádio Jesus é o caminho. Mas aqui presente, nesta reunião, há muitos irmãos, que certamente Deus tem falado com você também, e o Senhor Deus quer fortalecer você, confirmar a tua vida, fortificar a tua vida. O Senhor Deus quer que você seja destes crentes resistente, crente que tem resistência, crente que não se curva, apesar das lutas que tem na sua vida, mas você continua sendo um vencedor, cada dia firme, forte, resistindo, cada dia sendo um vencedor, cada dia, aleluia. Eu quero convidar você para vir à frente comigo aqui. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Vem aqui. Nós vamos orar. O Senhor vai confirmar na sua vida esta resistência, a solução dos seus problemas. O Senhor vai te dar a vitória que você espera. Você vai sair daqui vencedor.
aliviado, em paz, sentindo a sua vida diferente, sentindo que Deus está dando compreensão na tua vida espiritual, sentindo que o Senhor está mudando algo na sua vida, abrindo as portas, fortalecendo você, para que você, meu querido irmão, saia daqui esta noite diferentemente do que você entrou. Aleluia! A palavra de Deus, ela é confirmada na tua vida. Você toma posse dela agora. Enquanto estou aqui falando, você está orando aí e dizendo: Senhor, essa palavra é minha, essa palavra é para a minha vida, essa palavra do apóstolo Pedro é para a minha vitória, Senhor. Tu vai me proteger, me dar vitória, confirmar, fortalecer a minha vida, meu negócio, a minha família, a minha casa, Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor quer fazer isto na tua vida, em sujeição a Ele, se jogando nos braços dEle. Aleluia. A tua ansiedade, a tua preocupação, a tua angústia, você vai jogar agora nos braços do Senhor, e Ele vai resolver para você. Deus poderoso Pai, em nome de Cristo Jesus, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja, eis aqui os teus servos, Senhor, que ouviram a tua palavra e que estão tomando posse neste momento, para que esta palavra tenha eficácia na sua vida. Traz a solução, confirma, aperfeiçoa, dá vitória, dá resistência à tua serva, ao teu servo, dá vitória ao teu servo, confirma, fortalece, fortifica na vida da tua serva e do teu servo, Senhor, seu negócio, a sua casa, a sua família, tem misericórdia, a sua saúde, Senhor, repreende o maligno, repreende Satanás, tira, Senhor, a pedra de tropeço da vida do teu servo, da humildade, sujeição, obediência, para que o teu servo e a tua serva seja feliz, abençoado, próspera, multiplicado. Abre as portas para a vida do teu servo, segundo a tua palavra, Pai, em nome de Cristo Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Quantos agradecem a Deus pela mensagem? Amém. Deus abençoe grandemente. Sexta-feira, grande vigília aqui com os obreiros a partir das 23 horas. Quinta-feira, noite da vitória, com a presença das congregações do Vanessa, do Amparo e do Jardim Senador Vergueiro. Nesse final de semana, 25, 26 e 27, festividade da congregação lá do Jardim Olga Verone. Nosso presbítero evangelista irmão Walter, convidando os irmãos para as festividades ali. 14º aniversário do templo e do ciclo de oração Vasos de Bênção. Preletores, missionária Vilma Vicente, o evangelista Otávio Júnior, o evangelista Valmir Carvalho, sexta, sábado e domingo, ali no Jardim Olga Verone. Todos são convidados em nome de Jesus. Convidamos aqui nosso pastor Joel para nos abençoar e agradecemos a presença de todos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.